Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o manejo de plantas daninhas de difícil controle. Dentre ela, especificamente a buva, é uma das plantas daninhas que mais infestou o país nessa última década e que causa ainda grandes impactos na produtividade de soja devido à sua competição, né? E custos devido ao elevado preço no manejo, né? Os produtos que controlam ela são onerosos, né? E nem sempre apresentam boa eficácia no controle, devido ao momento de aplicação, às vezes inapropriado, ou o estágio da planta daninha, também já mais avançado, né? E devido a essa dificuldade, eu quero mostrar para vocês os diferentes cenários que nós encontramos nas áreas, né? Nós temos plantas daninhas de buva hoje num porte um porte pequeno, né? Onde herbicida como 2,4-D, clorimuron, ele tem um bom controle, né? Trabalhando uma dose alta, uma dose boa, né? Você tem plantas de buva nesse estágio aqui, onde você já teria que estar usando um herbicida até mais agressivo, mais específico, como hoje nós temos o HIT da BASF, né, que é um excelente herbicida para o controle de buva. Você já tem buva nesse porte aqui, já é uma buva que já saiu do melhor ponto para manejo, né? Aqui o HIT associado aí com 2,4-D mais glifosato, você tem um bom controle uma planta dessa ainda, só que é indispensável uma boa umidade no solo, né? Independente do herbicida, né? Não pode esquecer. Você tem planta de buva assim, onde começa a ficar mais complicado o controle. Por quê? Já é uma planta que tem um sistema radicular mais agressivo, tem bastante área foliar, é uma planta que está se aproximando do florescimento dela, é uma planta que já tem botões, né? E um 2,4-D aqui, por exemplo, com clorimuron, 2,4-D sozinho, vai só dar uma entortada nela, não vai ter controle. O HIT associado com 2,4-D e clorimuron, essa mistura tripla, né, com uma boa umidade e associado também com glifosato, todos esses manejos associados com glifosato, mesmo a buva sendo resistente ao glifosato, devemos utilizar o glifosato, é mais um mecanismo, ajuda na absorção dos demais herbicidas, né? Mas enfim, a associação de glifosato, clorimuron, HIT, 2,4-D é um manejo bem caro, mas numa situação dessa, você ainda consegue ter uma performance no controle, né? Uma buva que ainda não entrou no estágio reprodutivo, está muito próximo a isto, mas você consegue ter um bom controle. Bom, esses cenários aqui que eu mostrei são cenários, vamos dizer assim, favoráveis, são cenários que você consegue ainda ter uma boa performance no controle da buva, porque ela não atingiu o seu pico máximo, que é o florescimento, não é uma buva perenizada. São buvas estas que se emergiram entre 10 dias a 30 dias, 40 dias, né? Então você consegue ainda ter um bom controle. Agora, o que nós nos deparamos também na região, né, é com plantas de buva já perenizadas. Plantas de buvas estas que já estão no reprodutivo, plantas de buva que estão com o sistema radicular bem avantajado, né, plantas em pleno florescimento, igual essa daqui, por exemplo. Nessa situação, uma aplicação só de herbicida, independente dele, você não vai conseguir controlar, né? Você vai ter problema, vai existir emissões de novos brotos, né? E isso daí vai causar um impacto na soja, né? Na verdade, uma planta de buva dessa no meio de uma área de soja, ela pode até secar, só que a estrutura dela não vai acamar. Então, tipo assim, uma situação dessa daqui, você está uma situação bem delicada, né? Bem complicada, porque mesmo você tendo um controle, essa buva aqui ela vai causar competição por luz, no caso por espaço, né? Isso daqui você vai ter problema em produtividade, sem dúvida alguma você vai ter problema. Nesse caso, o que recomenda? Você tem que trabalhar com uma dessecação bem antecipada, uma dessecação aí próxima a 40 dias, 30 dias antes do plantio da soja, porque você vai conseguir matar essa buva só por meio de uma sequencial. Só que nessa situação, você tem uma complicação, que há 30, 40 dias atrás, você não tem umidade no solo, né? Seu solo está seco. Então qualquer herbicida que seja sistêmico não vai ter uma boa absorção. Então o que você teria de opção nesse caso? Um gramoxone, né, 2 litros de gramoxone aproximadamente, que é o Paraquat no caso, né, pode ser o Diquat também, né, comercialmente
tem-se o Reglone, né, 2 litros, 2,5 litros, é uma aplicação onerosa, sem dúvida é. Você vai conseguir queimar essas folhas, né, e vai emitir novos brotos, né. Esses brotos que vão se emitir novos, vai ser aproximadamente já quando o solo tiver com um pouco mais de umidade. E nesse momento, aí você teria que estar fazendo uma aplicação de 2,4-D com clorimuron, HIT e glifosato, doses altas, né, que aí você conseguiria estar torrando bem essa buva. Agora, se você tiver um panorama com buva totalmente florescida, já perenizada, você entrar com um produto sistêmico numa condição de seca, não vai ter boa performance no controle. Então o controle é sequencial, entraria com o Gramoxone, só que temos um ponto. O Gramoxone, no caso o Paraquat, eu falo comercial, mas o Paraquat já tem casos de buva que foram selecionadas a ele. Então não tem, também o controle não existe, né? Você aplica e não tem performance nenhuma, né? E aí temos outra ferramenta, que seria o glufosinato de amônio, né? Hoje mais conhecido como Liberty. É uma aplicação de 2,5 litros de Liberty numa buva dessa daqui também. Ele tem um efeito de contato muito bom. Depois ela vai emitir novos brotos e você entra com produto sistêmico numa condição de melhor umidade, né? Muito cuidado com o carry-over dos herbicidas, né? A meia-vida deles, para o plantio da soja. Respeite isso. 2,4-D, aproximadamente 100 ml por dia de degradação. O HIT, no caso, a dose dele é 70 gramas, 50 a 70, mas numa situação dessa tem que usar a dose máxima, que é 70. Você tem que considerar aproximadamente de 5 a 7 dias para poder conseguir plantar soja, sem ter problemas de carry-over na cultura sucessora, né? Então, muito cuidado, né? Clorimuron não tem problema para soja, até vai funcionar numa dose mais alta como um pré-emergente, isso daí não tem problema. Só que atenção em questão a milho, né? Doses aí próximas a 100 gramas por hectare de clorimuron, uma soja super precoce que vai milho pós, pode causar algum tipo de fito. Então muita atenção nesse detalhe também. E se acaso você tiver brotos, um rebrote de buva no meio da soja, né, no desenvolvimento inicial, o glifosato não tem efeito nenhum. E um outro herbicida que você pode aplicar, que teria aplicado na dessecação, como o clorimuron, HIT, 2,4-D, esses produtos não podem ser aplicados na soja ainda, né? Não tem resistência. Hoje a única opção que nós temos viável para controle de buva entre soja seria o cloranzulam metílico, que é o Pacto. É um produto da Corteva muito antigo, né, que tem se utilizado aí de 35 a 45 gramas aí dele por hectare para controle de buva no meio da soja, né? Não queremos chegar nesse ponto, porém, se for necessário, você tem essa opção. A planta tem de seu controle difícil. O que nós podemos fazer é não deixar ter buva na área. Mas como que a gente faz isso? Cobrindo o solo, né? Uma área de inverno coberta com braquiária, por exemplo, você não vai ter buva. Então, antes de gastar tudo isso que eu falei, coloca braquiária. É um preço barato. Você com R$100 por hectare aí você instala uma braquiária bem manejada e além de ganhar com a questão de ciclagem de nutrientes, você também você não vai ter problemas com plantas daninhas. Ela causa supressão em amargoso e controle efetivo em buva. Então, sem sombra de dúvidas, temos ferramentas mais baratas e não podemos deixar nossas áreas chegar nesse ponto, onde você tem buvas aí já com 3, 4 meses de emergidas, buvas já sementeadas, perenizadas, que vão impactar na nossa produtividade. Beleza, pessoal? O momento de controle de buva é esse. Nunca esqueça, sempre consulte um engenheiro agrônomo, um consultor, para poder tomar a decisão correta, né? Para você não causar nenhum tipo de dano na sua cultura. Beleza? É isso aí.